uma força-tarefa integrada pela Agência Nacional de Petróleo e Procon intensificou a fiscalização nos postos de combustíveis. Quem vai nos trazer as informações ao vivo é o repórter Alan Garcia. Alan Garcia está ao vivo nesse exato momento para nos trazer detalhes. Cansa, mas cansa mais ainda quando os valores sobem na bomba e hoje me parece que começou assim que lá vai fumaça. Quanto está o combustível e que fiscalização está sendo essa, meu Alan Garcia? Muito bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesse começo de semana. Olha, nós estamos aqui em Rio Largo, naquela rotatória do aeroporto, e aconteceu uma fiscalização em um posto de combustíveis aqui pertinho. O que foi que o pessoal encontrou aqui? E foi bem no flagrante, foi um flagrante na hora da história que estava acontecendo. Chegou um consumidor, um motorista, pediu para abastecer gasolina. O frentista foi lá e colocou o quê? Etanol. Ou seja, era uma fraude que existia naquela bomba específica. Quem flagrou essa história foi o Exley Pereira, que é da ANP, que está participando, que é quem está fazendo essa fiscalização. O Exley, o que foi que vocês encontraram, né? Você chegou na hora em que o motorista pediu gasolina, mas o frentista colocou etanol. O que foi que aconteceu nessa bomba? Bom dia para você. Bom dia. O que aconteceu foi que no momento, estou chegando antes de verificar a fiscalização, o consumidor pediu gasolina, o frentista abasteceu, estava usando o bico específico, despejou o produto no tanque do carro, ele pagou como gasolina. Quando eu fui abordar o bico, o preço que estava na bomba estava resistindo o mesmo preço de gasolina que estava exposto no painel de preços do posto, e eu confirmei com o consumidor que era realmente que ele tinha pedido gasolina e fui verificar o teste para ver o que realmente estava saindo naquele bico. Quando eu fui fazer a verificação com a pedido para ele colocar 1 litro na probeta de 1 litro, eu identifiquei que naquele bico não estava saindo gasolina, e sim estava saindo etanol hidratado, combustível. Isso é comum acontecer? Bom, essa irregularidade é pouca em relação à quantidade de fiscalizações e à quantidade de postos que são autorizados pela ANP. Tem mais de 40 mil postos no Brasil todo. O percentual de não conformidades geralmente cai na faixa de 3%, 3 a 5% de não conformidade com relação à qualidade dos combustíveis. Mas essa especificamente é uma fraude que é muito difícil de acontecer. O que acontece de vez em quando é que tem uma quantidade de álcool acima do permitido na gasolina, ou então o etanol está com o teor alcoólico abaixo do permitido. Só que essa situação dele abastecer com etanol, vender gasolina e colocar etanol, são uma fraude muito pouca, mas a gente encontrou esse posto e encontrou um também no sábado fazendo essa mesma irregularidade. Isso é uma fraude que acontece no mecanismo da bomba, ou seja, existe um dispositivo que naquele momento ele aciona para fazer a mudança do combustível. Não, na verdade o que acontece é o seguinte, no posto ele identifica o nome do produto, gasolina, e geralmente nesses bicos ele tende a não colocar o nome do combustível, geralmente é uma bomba germinada, tem um lado que é um bico de gasolina e um lado que é bico de etanol. Ele identifica apenas o nome de gasolina e bota o preço nos 2 bicos, o mesmo preço de gasolina comum. Induziu o consumidor ao erro para o consumidor entender que os 2 bicos se referem a gasolina. O preço está lá de gasolina. Quando a gente vai... Não é um mecanismo, o próprio bico está saindo como etanol. Só a gente vai identificar com algumas dicas que o consumidor pode tentar suspeitar que o produto não é o que ele pediu. Como é que a gente faz isso? Na verdade, toda bomba de etanol tem que ter um termodecímetro de lado dela. E esse termodecímetro, no momento de abastecimento, circula etanol por ele para ver se a cor, o aspecto, e se realmente o produto está passando e o teor alcoólico está dentro da especificação. Nesse caso específico dessa bomba, ele arrancou o termodecímetro para também induzir que naquele produto não é etanol. O que aconteceu nesse foi que ela arrancou o termodecímetro, deixou sem o termodecímetro. E em outro posto no sábado que a gente identificou, ele cobriu o termodecímetro com a capa da bomba,
capa da bomba. Aí o consumidor não consegue ver, mas numa suspeita, se o consumidor é um consumidor regular, acompanha o consumo do veículo, ele consegue ter uma suspeita de que o carro está consumindo acima do que ele realmente consome com gasolina. Ele suspeitando, ele pode voltar ao posto, pedir para fazer o teste, e se o posto se recusar, ele pode fazer a denúncia no 06 da ANP, que é o 0800 970 0267, ou no site da ANP. E uma outra dica é sempre pedir o cupom fiscal. Porque no cupom fiscal vai estar lá o nome do produto. Se ele está o nome do produto gasolina, pode ser que ele esteja correto. Mas se tiver com etanol, o nome do produto é etanol e o valor igual ao preço de gasolina, aquele provavelmente deve ser etanol. Mas umas dicas são essas. Ok. A bomba foi lacrada. O que é que vai acontecer agora? O que é que o dono do posto de combustíveis tem que fazer? O posto, tanto foi lacrada a bomba, como o tanque que estava fornecendo o produto para esse bico. E aí o posto ele vai ter a defesa administrativa, que ele vai ter, do princípio do contraditório de rampa de defesa, ele vai se defender no prazo de 15 dias. E esse bico e esse tanque vai ficar lacrado. E ele vai ter um procedimento para ele, ou ele vai pedir para reprocessar o produto, ou ele vai pedir para descartar, ou ele vai pedir um procedimento para declarando que ele vai usar esse combustível não para ser usado vendido como gasolina, não, e sim como álcool. Wexley, muito obrigado, tá, pelos seus esclarecimentos aqui. Eu vou liberar você porque está no meio da fiscalização ainda, né? Entendeu? Pode pegar, vai passar aqui na frente, não tem problema não, é tudo ao vivo. Muito obrigado, fica à vontade. Wilson, agora para você ter ideia, esse consumidor que pediu gasolina e o frentista abasteceu com etanol tem um problema, porque o carro dele não é flex, ou seja, ele tem que retirar o combustível para que não haja problema no motor do carro. Olha o prejuízo, além de ter pago gasolina, mas recebeu aí etanol, vai ter que fazer essa manutenção, retirar o combustível que está no tanque para poder abastecer novamente agora com gasolina de verdade e poder prosseguir. Ele está ali no posto de combustíveis, não pode sair e tem que esperar acontecer esse processo. Retirar o combustível para poder colocar a gasolina de verdade agora, Wilson. Olha que dor de cabeça.